Fala galera, beleza? Eu voltei aqui. Vamos dar continuidade agora à unidade 2, que diz identificar situações de grandeza em nosso cotidiano, relembrar cálculos com juros, porcentagens e cálculos algébricos. Ok, vamos lá. O que são grandezas? Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Podem ser consideradas grandezas o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção. É como no nosso dia a dia situações em que relacionamos duas ou mais grandezas. Vamos dar um exemplo aqui. Em uma corrida de quilômetros contra o relógio, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Aqui as grandezas são a velocidade e o tempo. No forno utilizado para a produção de ferro fundido comum, quanto maior for o tempo de uso, maior será a produção de ferro. Nesse caso, grandeza são o tempo e a produção. Galera, vamos tentar entender isso melhor. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado, ou seja, tem um número e uma unidade de medida. Por exemplo, você fala assim, qual a sua altura? Aí você fala 1 metro e tanto, centímetros. Ó, tem um número e uma unidade de medida, no caso metros e centímetros. A que velocidade o carro estava? 90 quilômetros por hora. Um número e uma unidade de medida que é o quilômetro por hora. Basicamente isso. Se eu falar assim, qual é a sua vontade de passar numa prova? Você vai dizer o seguinte, muita. Ou pode dizer, tem gente que não tá nem aí, pouca. Mas não tem um número e uma unidade de medida, ou seja, não tem como ser medido. Então, não é grandeza isso. Entendeu? A diferença basicamente é isso, grandeza e o que não é grandeza. Temos grandezas diretamente proporcionais, que vamos ver que é o seguinte. Um forno tem sua produção de ferro fundido de acordo com a tabela abaixo, tá? Se ele fica 5 minutos, produz 100 kg, 10 minutos 200, 15 minutos 300, 20, 400. Observe que a grandeza varia de acordo com a outra. Essas grandezas são variáveis dependentes. Observe que quando duplicamos o tempo, a produção também duplica. Quando triplicamos o tempo, a produção também triplica. Diretamente proporcional é basicamente isso, galera. Ó, quanto mais tempo ele fica ali, né, o ferro fica lá, né, dá tantos quilos. Quanto maior o tempo, maior a produção. Se uma coisa aumenta, a outra também aumenta. Se esse tempo diminui, a produção também diminui. Isso é ser diretamente proporcional. Se uma coisa aumenta, a outra também obrigatoriamente tem que aumentar. Se uma diminui, a outra também tem que diminuir. Assim, duas grandezas variáveis dependentes são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda. Como assim? Olha só. Verifique na tabela que a razão entre dois valores de uma grandeza é igual à razão entre os dois valores correspondentes de outra grandeza. Como assim? Olha só. Se eu coloco 5, né? Tá, vamos voltar lá em cima. Esse 5 era o tempo, tá certo? Ok. Ele dividiu o 5 e o 15. Ó, colocou 5 dividido para 15, que é o tempo, é tempo dividido por tempo, ok? E ele colocou também o 100 e o 300, que o 100 e o 300 nesse caso é a produção do 5, ó, que é a produção dos 300. Repare que ele colocou lado a lado. Isso tudo é igual a 1/3. Se você pegar 5 dividido para 15, 100 dividido para 300 e 1 dividido para 3, você vai encontrar exatamente o mesmo número, 0,3333. Mesma coisa ele fez aqui com 10 e o 20, 200 e o 400. Se você olhar lá na tabela. 10 está para 200, 20, 400. Deu o meio. Ok? Então, se duas grandezas são diretamente proporcionais, elas têm o quê? A razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda. O número vai ser igual. Agora, grandezas inversamente proporcionais é basicamente, para resumir antes da gente ler, se um aumenta, a outra diminui. Uma coisa aumentou, a outra vai ter que diminuir. Se isso aqui diminuiu, essa aqui vai ter que aumentar. Inversamente proporcional. É basicamente o que acontece com amor e ódio. Quanto mais o amor, menos o ódio. Quanto menos amor, mais ódio. Basicamente isso. Um ciclista faz um treino para a prova de 1000 metros contra o relógio, mantendo em cada volta uma velocidade constante e obtendo assim um tempo correspondente conforme a tabela abaixo. Bom, a velocidade dele é 5 metros por segundo, o tempo, o tempo de treino, o tempo que ele percorre, né, 200 segundos. A velocidade vai para 8, o tempo vai para 125.
10, 100, 16, 62,5 e 20, 50. Observe como a grandeza varia de acordo com a outra. Essas grandezas são variáveis dependentes, ok. Mas o que dá para reparar aqui? Dá para reparar o seguinte. Quando duplicamos a velocidade, quando aumento a velocidade, o tempo fica reduzido à metade. Quando quadruplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à quarta parte. Ou seja, aumenta a velocidade, o tempo diminui. Duas grandezas variáveis dependentes são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes à segunda. Como assim? Vamos ver o exemplo. É o seguinte. Verifique na tabela que a razão entre dois valores de uma grandeza é igual ao inverso da razão entre dois valores correspondentes da outra grandeza. Temos o seguinte, ó. Temos que 10 sobre 16, ó, se a gente voltar lá, 10 sobre 16, vamos colocar lá. Está aqui o 10 e o 16, ele colocou as duas velocidades, ok? E colocou o que? 5 oitavos, que é o tempo. Não, na verdade não. Ele aqui colocou de um jeito diferente. Ele colocou o seguinte, 10 sobre 16 ele só simplificou aqui, né? Ele só simplificou 10, os 5 oitavos ele simplificou. 10 dividido para 2 deu 5, 16 dividido para 2 deu 8. Ele simplificou aqui, deu 5 sobre 8. E aqui ele colocou 100 sobre 62,5. Então, olha só, o 100 e o 62,5, repare que é equivalente ao 10 e o 16, ó, a velocidade e o tempo. 10 está para 100, 16, 62,5. Então ele colocou isso numa tabela. Mas quando ele fez a redução aqui, ele dividiu, o que deu? Deu 8 sobre 15, ou seja, deu o inverso, ó, o contrário, 5 sobre 8 e 8 sobre 5, ao contrário. A mesma coisa foi aqui, ó, 8 sobre 20 deu 2 quintos, e aqui 125 sobre 50, 5 meios. É isso. Então, beleza. A porcentagem faz parte do nosso dia a dia, com cálculos de juros, descontos, quantidades. Vamos conhecer situações que a porcentagem é utilizada. Ok, a gente vai ver agora a porcentagem. A gente viu grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Continuando, que nós temos porcentagem. É frequente o uso de expressões, né, que a gente usa, né? Tantos por cento de desconto, a gente vê muito isso, né? Em porcentagens e tudo mais. Você tem os juros, você vai pagar juros de tantos por cento, você teve desconto de tantos por cento. Essas coisas. Porcentagem a gente já ouviu, você pode até não saber calcular, mas com certeza você já ouviu. Ah, tantos por cento de tais pessoas fazem isso, tantos por cento não fazem, etc, etc, etc. E o que vem a ser a porcentagem? É uma razão centesimal. É basicamente isso aqui. Razão centesimal, 7 sobre 100. Toda razão que tem para consequente o número 100 denomina-se razão centesimal, ou seja, o número 100 fica embaixo. Podemos representar uma razão centesimal de outras formas. 7 sobre 100 pode ser a mesma coisa 0,07. Por quê? Se você pegar a sua calculadora exatamente agora, você pegar 7 dividido por 100, você vai encontrar 0,07, que é a mesma coisa que 7%. Ok? 16 sobre 100 é a mesma coisa. Se você dividir, você vai ver que vai dar 0,16, que é a mesma coisa que 16%. 125 sobre 100 é 1,25, que é a mesma coisa que 125%. Beleza? Isso é a razão centesimal. As expressões 7%, 16% e 125%, ou seja, essas que estão com o símbolo da porcentagem, são chamadas taxas centesimais ou taxas percentuais. Temos aqui o seguinte problema. João vendeu 50% de seus cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? Olha, galera, 50% de 50. 50% pode ser escrito como 50 sobre 100, que a gente acabou de ver. 50%, 50 sobre 100. Ah, então 20%, 20 sobre 100. 40%, 40 sobre 100. 2%, 2 sobre 100. 50 sobre 100 vezes 50. Aí o que vai fazer? 50 vezes 50 dá 2.500. Aí vai ficar 2.500 dividido para 100, que isso dá 25. 25 cavalos. Logo ele vendeu 25 cavalos, que representa a porcentagem procurada. Ok, aí temos aqui então, portanto, a definição. Porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Essa é a definição de porcentagem, ok? Aí temos aqui, ó, 10% de 300, ele colocou lá, 10% é 10 sobre 100 vezes 300, aqui ele pode cortar 0 com 0. Não é necessário cortar se você não quiser, você pode fazer direto. 10 vezes 300, depois dividir para 100, você vai encontrar a mesma resposta. 25% de 200 é
25 sobre 100, vai 25 vezes 200, depois dividido para 100, 50. Aqui ele cortou zeros com zeros, não há necessidade de cortar se você não quiser. Pode cortar, como também pode não cortar. Logo, 50 quilos é o valor correspondente à porcentagem procurada. Ok, desse daqui, né? Deu aqui alguns exemplos. Juros, galera, que a gente falou, né? Juros representam a remuneração do capital empregado em alguma atividade produtiva. Os juros podem ser capitalizados segundo dois regimes, simples ou composto. Para poder resumir aqui, juros é um valor a mais que você paga. Como assim? Se você pega R$ 200 emprestado do banco e ele vai cobrar juros, é o seguinte, você vai pagar esses R$ 200 que você deve e você vai pagar os juros, você vai pagar um valor a mais. É basicamente isso os juros. É o contrário de desconto. No desconto você paga menos, nos juros você paga mais. É basicamente isso para resumir. Juros simples é o quê? O juro de cada intervalo de tempo sempre é calculado sobre o capital inicial emprestado ou aplicado. O juro composto o juro de cada intervalo do tempo é calculado a partir do saldo do início de correspondente intervalo. Ou seja, o juro de cada intervalo de tempo é incorporado ao capital inicial e passa a render juros também. Bom, para vocês poderem entender o juro simples, só para você, porque aqui está meio complicado de entender, mas resumidamente juro simples você vai pagar bem menos. O juro é simples. Ele vai aplicar os juros sobre um determinado tempo, ok, você vai pagar. Só que o composto não é bem assim. Ele funciona de uma maneira um pouco maior, um pouco exponencial. Vamos supor que os R$ 200 você pegou emprestado nos juros compostos. Vai ser o seguinte, ele vai aumentar R$ 2 a cada dia que passa. Então, se é 200, agora 202, 204, 206, 208, 210, 212 e assim vai, né? Só que no composto, isso aí vai aumentar de uma forma um pouco maior. Aqui é um pouco difícil de entender sem ir para a prática, mas basta vocês saberem o seguinte. O juros simples é o quê? É sempre calculado sobre o capital inicial, ok? Mas o composto, ele gera muito mais do que o simples. Ele é mais complexo. Vai render um valor maior, ok? Regra de 3 simples. Construímos a regra de 3. A gente precisa fazer o seguinte para fazer a regra de 3. A gente vai construir a tabela, né? Que daqui a pouco eu mostro como é que a gente faz. Vai ter que identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais e manter a proporção e resolver a equação. Regra de 3 simples, tá? Agora, por exemplo, vamos ver o seguinte, ó. Como a área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros, qual será a energia produzida? Vamos lá, primeiro, vamos construir a tabela. Que aí o Roili falou, né? Área. Tabela é 1,2 com 1,2 dá 400 o quê? Watts de energia, certo? Agora, a área, se fosse aumentada para 1,5, vai dar quanto? Vamos ver, galera. É direto ou inversamente proporcional? Se eu aumentar a área, vai aumentar a energia ou vai diminuir a energia? Nesse caso, vai aumentar. Se eu aumentar a área, obviamente a energia aumenta. Então, é diretamente proporcional. Então, já que é diretamente proporcional, a gente coloca assim, né? Ok. Então, como é que faz então agora? Ele até colocou aqui, aumentando a área de absorção, a energia solar aumenta. A gente colocou, sabe que é diretamente proporcional. Aí tá aqui, ó. É 1,2 está para 400. Veja bem, isso daqui, essa tabela que nós construímos, estamos usando aqui agora. Ó. É 1,2 está para 400, 1,5 está para x. Então, na hora que a gente for fazer a proporção, 1,2 dividido para 1,5 fica 400 sobre x. O que foi que ele fez aqui? Ele fez o chuveirinho. Deixa eu fazer aqui para vocês poderem entender melhor. Ele fez exatamente isso aqui. Peraí, só um instante. Ele fez isso aqui, ó. Bom, deixa eu aumentar aqui. Aumenta. Ok. 1,2, 1,5. Ok, tudo isso é igual. Ó, 400 e aqui eu não sei, x. Por quê? 1,2 produz 400 e 1,5 produz não sei. Aqui ele fez o seguinte, ele multiplicou cruzado, ó, esse com esse e esse com esse. Como assim? 1,2 vezes x fica 1,2x. E agora a gente faz o quê? A gente faz 400 multiplicado para 1,5. 400 multiplicado para 1,5. Bom, ao fazer essa multiplicação, nós encontramos o quê?
600. Então vai ficar x é igual a 600. Perdão, 1,2x, eu esqueci de colocar 1,2. 1,2x é igual a 600. Ok, o que eu faço agora? Faço aqui, ó, 600 dividido para 1,2. Mas por que, professor, 600 dividido para 1,2? Muito simples. O 1,2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 600 dividido para 1,2. Isso vai ser igual a quanto? 600 dividido por 1,2 vai dar 500. Em outras palavras, se aumentar a área um pouquinho para 1,5, quanto de energia ele vai dar? Quantos watts? 500 watts. É isso que ele fez aqui, ó. Ok? De uma maneira mais exemplificada, mais explicada, ok? Ok, aqui é outro exemplo, não tem necessidade. Vamos logo para a regra de 3 compostos. Aqui tem vários exemplos, você vai ver aí vários exemplos desses aí na apostila de vocês, ok? A regra de 3 composta é o seguinte, diferente da regra de 3 simples, essa daqui nós temos 3 coisas para analisar. Como assim? Ele tem, ó, é utilizado em problemas com mais de 2 grandezas, direta ou inversamente proporcional. Então vamos ver o seguinte exemplo aqui. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros de areia. 160 metros cúbicos, né, no caso, porque é volume. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Vamos lá. A solução é manter a tabela, colocando em cada coluna as grandezas de mesma espécie, em cada linha as grandezas de espécies diferentes que se correspondem. Então vamos lá. Em 8 horas, horas, caminhões e volume. 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia, ok? Então, em 5 horas, ó, em 5 horas, ele colocou horas, quantos caminhões ele chamou de X para descarregar 125 metros cúbicos? Como é que a gente faz isso? Olha só, o que foi que ele fez? Ele precisa primeiro identificar os tipos de relação. Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o X, ok. A seguir, devemos comparar cada grandeza com aquela onde está o X. Tá bom. Vamos ver o seguinte, ó. Aumentando o número de horas de trabalho, podemos diminuir o número de caminhões. Ó, se a gente aumenta o número de horas, podemos diminuir o número de caminhões. Certo? Sim. Mais horas trabalhadas não precisa de tantos caminhões. E, obviamente, quanto mais caminhões a gente tiver, menos horas de trabalho, né? Então, ou seja, a relação é inversamente proporcional, isso a gente sabe. Agora vamos olhar a outra situação. Aumentando o volume de areia, devemos aumentar o número de caminhões. Ó, aumentando o volume de areia, devemos aumentar o número de caminhões. Quanto mais areia a gente precisa, mais areia, mais caminhões. Portanto, a relação é diretamente proporcional. Assim, quanto mais areia, obviamente mais caminhões, né? Então, vamos lá. Devemos igualar, seta para baixo na terceira coluna. Então, ó, devemos igualar a razão que contém o termo x com o produto das outras razões de acordo com o sentido das setas. Então, olha só, o que foi que ele fez? Montando a proporção e resolvendo a equação, temos. Dizemos o seguinte, aqui, galera, as horas dos caminhões são inversamente proporcionais. Mas aqui já é direto, ou seja, aqui, ó, essas horas e caminhões, ó, uma para cima, os caminhões estão para baixo. Então, a gente sabe que as horas e os caminhões são inversas, enquanto que os caminhões e o volume são diretamente proporcionais. Então, como foi que ele resolveu isso? Ele fez primeiro isso aqui, ó. 20 sobre x é igual a 160 sobre 125. Só que, olha só, ele multiplicou o inverso, 8/5. Ele inverteu, porque a gente viu que inversamente proporcional a gente precisa inverter. Então, o que foi que ele fez? Nada mais fez, ele fez isso aqui. 160 vezes 5, 125 vezes 8. E depois a resposta ele vai fazer aquele chuveirinho de 20 sobre x. Mas aqui o que foi que ele fez? Ele simplificou aqui, ó. 160, ele cortou, dividiu por 8, deu 20. Aqui ele cortou, deu 1. Ele só está simplificando aqui, tá bom? Aqui é 5, corta dá 1. E aqui corta dá 25. Mas por que corta? Porque foi que ele cortou quem com quem aqui, professor? 125 e o 5. Ó, 125 ele dividiu para 5, que deu 25. E o 5... ele dividiu para 5, deu 1. E o 168, ele dividiu por quanto? Por 8. 8 dividido para 8 dá 1. E 160 por 8 dá 20. Então ficou 20 vezes 20... Aliás, perdão, 20 vezes 20 não. 20 vezes 1. 20 vezes 1 deu 20. E 25 vezes 1 deu 25. Que aí ele simplificou 20 dividido para 25 deu 4/5. Que aí ficou como? Daqui...
ficou isso aqui, ó. Daqui, deixa eu explicar a partir desse ponto. O que foi que aconteceu aqui? Aconteceu exatamente isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Assim, deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver também. Pronto. Vamos lá. Olhando lá novamente, a gente viu que ficou 20 sobre x, 20 sobre x é igual a 4/5. É isso mesmo. A 4/5. Ok. Só que aí, como é que eu vou achar o valor de x aqui? Como é que eu acho? Olha, na hora que você for multiplicar cruzado, ó, vai ficar uma coisa assim, ó. Multiplicando cruzado vai ficar 4x. 4x é igual a 20 vezes 5. 20 vezes 5. Então, o 4 que estava multiplicando aqui vai passar dividindo, vai ficar assim, ó, 20 vezes 5 dividido para 4. Então, ó, repara nisso aqui que a gente fez. E agora, vamos olhar lá, por exemplo. Não deu a mesma coisa? 5 vezes 20 só dividido para 4. Ó, só trocou ali que ali está 5 vezes 20 e aqui está 20 vezes 5, mas não vai fazer diferença. Na hora que você for fazer a conta deu 25. Ok? Então, ou seja, como é que a gente faz diretamente proporcional? Inversamente proporcional é basicamente isso. Você vê o que é direto, o que é direto. Se for inverso, a gente inverte. Ok? E aqui tem mais um exemplo, aqui mais exemplos também de inversamente proporcionais. Aqui nós temos os cálculos algébricos, que para resumir é o seguinte, que a gente viu na primeira aula, lembra um pouquinho dos polinômios, monômios, que a gente viu na unidade 1, que é basicamente isso aqui, ó. O que são as variáveis? São as letras das expressões algébricas que representam um número real e que de princípio não possuem um valor definido. Ou seja, o valor desconhecido, né? O valor numérico de uma expressão algébrica é o número que obtemos substituindo as variáveis por números e efetuando suas operações. Ó, sendo x igual a 1, y igual a 1, calcule o valor numérico. Então, está aqui a equação, x ao quadrado mais y. Aqui, ó, temos letras, que é as variáveis que a gente viu, valores desconhecidos. E aí, ele deu um valor de x e deu um valor de y. Aí você coloca no lugar do x o 1 e no lugar do y o 2. Ficou 1 ao quadrado, que dá 1, 1 mais 2, 3. Portanto, o valor numérico da expressão é 3. Então, o valor numérico é basicamente a resposta. É o número que obtemos quando substituímos no lugar das variáveis, que é os valores desconhecidos, suas operações. Qual é a resposta? Monômio é o números e as letras são ligados apenas por produtos. Ó. Agora, polinômio é a soma ou subtração de monômios. Ó. É um monômio com outro monômio. Ok? Temos aqui ó, apenas um. Ó. Se for assim, 2x, 3x, 4x, apenas isso. 5x, ele é um monômio. Ou seja, tem os números e letras que estão ligados apenas por produtos. Como assim por produtos? Produto é multiplicação. Então, nesse caso, 4x é 4 vezes x. E polinômio é a soma ou subtração de monômios. Ou seja, tem um monômio, outro monômio, tem uma soma ou uma subtração no meio, isso é polinômio. Ok? Aí temos aqui os termos semelhantes, são aqueles que possuem partes literais iguais, ou seja, variáveis. Por exemplo, x ao cubo, y ao quadrado de z. Ó, temos 2 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado vezes z. E temos 3 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado vezes z. O x quadrado, y ao quadrado e o z, ó, eles se repetem nos dois, certo? Nos dois o quê? Monômios. Então são termos semelhantes, pois possuem a mesma parte literal. Ok? Eles possuem a mesma parte literal que é parte das letras, ok? Então são termos semelhantes. Ok? A adição, subtração de expressões algébricas é basicamente você vai pegar os termos semelhantes. Tem que ser semelhantes para poder, os termos têm que ser semelhantes para você somar ou subtrair. Como assim, ó? X ao cubo, y ao quadrado, z. X ao cubo, y ao quadrado, z. Ele vai se repetir, ele não vai se alterar, tá vendo? E você soma 2 mais 3, 5. Ou então, se fosse subtração, 2 menos 3, aqui ficaria menos 1, não precisa colocar 1 ou menos 1, só coloca só o sinal de negativo, tá aqui, ó. E aqui vem, obviamente, o jogo de sinal, ó. Negativo com positivo vai ficar negativo, e negativo com negativo fica positivo, no caso, quando tem parênteses assim, ok? Beleza? Multiplicação e divisão já é um pouquinho diferente. Na multiplicação e divisão de expressões algébricas, devemos usar a propriedade distributiva. Como assim?
Temos aqui a vezes x mais y. Deixa eu explicar isso de um jeito melhor. Colocando aqui de novo, ó, temos o seguinte. Ó, vamos dar um valor para esse a, 3. Vai ficar x mais y assim. O que é a propriedade distributiva? Também é conhecido como o famoso chuveirinho. É isso aqui, ó. Temos um 3 multiplicando uma soma que está dentro do parênteses. Então, temos 3 vezes x, que isso dá 3x. Depois, 3 vezes y, isso dá 3y. Então, vai ficar 3x mais 3y. A mesma coisa vale se tivesse uma subtração lá dentro. Aqui no caso não tem, mas é bom a gente relembrar. Vamos lá. Como seria? Seria assim, ó. Mesma coisa, ó, 3 vezes, só que ali dentro vai estar um número negativo, olha só. Tem o y que vai estar negativo. Fazendo de novo a propriedade distributiva, o que temos? Temos o seguinte, 3x, 3 vezes x, agora temos menos y vezes 3, ou 3 vezes menos y. Nesse caso vai dar menos 3y. Positivo multiplicado com negativo fica negativo. Ok? É isso. Ok, continuando lá temos, ó. Aqui, esse número 2 temos a mais b vezes x mais y igual a x mais y mais bx mais y. O que foi que ele fez aqui? Ele fez a mesma coisa, né, daquilo ali, praticamente, só que um pouquinho diferente. Ele fez isso aqui, ó. Deixa eu só memorizar. A mais b vezes x mais y, ok. Ó, a mais b vezes x mais y. O que foi que ele fez? Eu vou colocar isso em duas partes. Ó. Ele fez aquele chuveirinho que a gente conhece, ó. Primeiro com a. Ó. Primeiro ele fez isso aqui com a. Bora fazer esse com a? Ficaria assim, ó. A vezes x dá ax. A vezes y vai dar mais ay. Agora, ele fez a segunda parte. Ó. Ele fez com b agora. Ó. B vezes x, depois b vezes o y. Então, isso vai dar quanto? B vezes x, isso vai dar bx. Certo? E b vezes y, isso vai dar by. É isso que ele quis dizer. Fácil, tranquilo. E a 3 é a mesma coisa da 1. Só que a 1 ele chamou de x, né? Vai ficar x ao cubo, x quadrado vezes x dá x ao cubo, e x vezes y vai dar xy. Ok? Para multiplicarmos potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Na divisão de potências, devemos conservar a base e subtrair os expoentes. O que quer dizer isso? Exemplo está aqui, ó. 4x² dividido para 2x. Ó, 4 dividido para 2 dá 2. E x ao quadrado dividido para x dá x. Por quê, professor? Porque aqui x² vezes x² dividido para x. Por que que isso dá x? Por causa disso daqui, ó. Temos aqui o seguinte. Ó, é 4x² dividido para 2x. Primeiro a gente vai fazer o quê? A gente faz primeiro as letras na divisão. Vai fazer 4 dividido para 2, isso dá 2. Agora aqui nós vamos fazer o quê? x² com x, isso dá o quê? Explicando melhor, seria isso aqui, ó. Quando nós temos x² dividido para x, quando não tem nada aqui, ó, tem um 1 aqui em cima. O que que você faz? O x vai repetir. E o que que você vai fazer com os expoentes? Você vai subtrair. 2 menos 1, isso dá 1. Então vai ficar x elevado a 1 ou simplesmente x. Então, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Se tivesse assim, x² dividido para x ao quadrado. Seria x elevado a 5 menos 2, que isso daria x a 3. Então, que seja, aqui, x² dividido para x, isso dá x. Então, fica 2x. Ok? Isso é na divisão. Quando é multiplicação, que é esse caso aqui, ó, se fosse assim, ó, x² vezes x a 3. Nesse caso, como é multiplicação, você não subtrai, você soma. Isso dá x elevado a 5. Ok? Vamos lá. Beleza, agora aqui nós vamos para um pequeno detalhe que é um pouco delicado, mas que é muito legal da gente resolver. Olha só. Prestando atenção aqui, eu acho que vocês vão conseguir entender.
Isso aqui lembra aquela divisão que a gente costumava fazer quando criança. Ó. Temos x à quarta menos 5x à terceira mais 9x quadrado menos 7x mais 2, tudo isso dividido para x quadrado menos 2x mais 1. Você vai colocar isso como se fosse aquela divisão normal. Caramba, professor, é sério isso? É sério isso. Para explicar melhor isso para vocês, eu vou ter que refazê-la também lá no... Vou refazê-la aqui, bem aqui. Vamos lá então, deixa eu escrevê-la total. Vamos escrevê-la. Ficaria x elevado a 4 menos 5x ao cubo, menos 5x ao cubo, mais 9x quadrado, 9x ao quadrado, menos 7x, mais 2. Tudo isso dividido por, olha só que interessante, x ao quadrado, menos 2x, menos 2x mais 1. Galera, só para relembrar aqui, vamos fazer uma conta parecida aqui, mas daquele jeito que a gente sabe fazer. Vamos fazer assim, ó, 205 dividido para 5. Isso vai dar quanto? A gente sabe que vai dar 4, porque 4 vezes 5, 20. Aí se você vai subtrair aqui, 0, vai descer o 5, que aí com 5 vai dar 1, 1 vezes 5, 5, resto 0. Aqui, galera, o conceito é o mesmo. Primeiro a gente tem que olhar aqui, ó, x ao quadrado dividido para x à quarta. Como você faz isso, professor? Muito simples, a gente não acabou de aprender? X à quarta dividido para x ao quadrado. Aqui não tem número, 1 e 1. Então, 1 dividido para 1 dá 1. Então, fica só x. O que você faz agora? Você vai subtrair 4 menos 2. Então, x ao quadrado. Então, ou seja, caramba. Então, Então, a gente sabe que esse x aqui, esse x à quarta, dividido para esse x quadrado, a gente sabe que dá x ao quadrado. Então, ó, x ao quadrado vezes x quadrado vai dar o quê? X à quarta, e a gente vai colocar um menos aqui. Por que a gente vai colocar um menos aqui? A gente não coloca aqui, ó, quando é a subtração comum, bem aqui, ó. Beleza, só que acabou? Não, né, galera? Olha só o que vai acontecer agora. A gente vai ter que multiplicar por tudo isso aqui, ó. X quadrado vai ter que multiplicar por menos 2x, também vai ter que multiplicar por 1. É fácil, galera, não precisa ficar aí com cara de espanto. Ó, primeiro vamos lá, x quadrado menos 2x. Bora fazer essa multiplicação primeiro. X quadrado multiplicado por menos 2x ficaria como? Primeiro a gente vai multiplicar os números. Ó, não tem nada, não tem número aqui, não tem número aqui. Então vai ficar... Aliás, tem número, não tem número aqui, é 1. E aqui é menos 2. Quanto que é 1 vezes menos 2? Menos 2. E agora, x ao quadrado vezes x. O que a gente aprendeu? X ao quadrado multiplicado por x, quando não tem nada aqui é 1. A gente soma, né? A gente vai somar aqui esses dois números. 2 mais 1, então vai ficar menos 2x à terceira. Ok? Então, ao fazer isso, ficaria menos 2x à terceira. E estou colocando embaixo do x à terceira aqui. Ok, e agora? O mais 1. O mais 1. Ah, perdão, eu errei numa coisa aqui, galera. Ó. Deixa eu refazer aqui a conta para vocês poderem não se confundir. Ó. X ao quadrado menos 2x, a gente viu que quando você multiplica aqui, multiplicação, né? Eu estou fazendo a multiplicação aqui. Multiplicando aqui, você ficaria como? Ficaria menos 2x à terceira. Mas lembra, quando você multiplica, você não tem que colocar o sinal de igual aqui. Olha, sinal de igual não, sinal de menos. Quando você joga o número para cá. Mas espera aí, professor, ele já tem um sinal de menos. Então vai ficar menos e menos. Aí menos e menos ele vai se transformar em... Opa, espera aí. Espera aí só um instante. Agora sim. Ele vai se transformar num sinal de mais. Ok? E o x quadrado vezes 1, professor, quanto que dá aqui? X ao quadrado vezes 1. Ora, isso dá x ao quadrado. Qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. Então,
vai ficar x², mas eu vou colocar aqui um menos x². Aí pronto. Já multipliquei o x² aqui por todo mundo, aí sim a gente vai subtrair. x² com x² vai dar 0. Aqui menos 5x com mais 2x vai dar menos 3, aí x². E aqui menos 8x². Ok? Acabou? Não acabou, né, galera? O que faz agora? Quando não sobrava alguma coisa lá em cima, ó, não sobrou 5, a gente desceu 5, aqui o que sobrou? Sobrou menos 7. Menos 7x, vamos descer o menos 7x. E vamos fazer tudo de novo, ó. Vamos fazer tudo novamente. O que temos aqui? Temos aqui o seguinte. Agora é menos 3x² dividido para x². Vamos fazer? De novo, galera. Vamos fazer aqui essa divisão. Menos 3x² dividido para x². Aqui é um menos 3, aqui não tem nada, é 1. Menos 3 dividido para 1 vai ficar menos 3. Aqui vai ficar x² dividido para x². Divisão, a gente subtrai os expoentes, né, quando as bases são iguais. 3 menos 2, isso dá 1. Então, simplesmente x elevado a 1 ou simplesmente x. Então, a gente sabe que vai dar menos 3x. Ok, ao multiplicar, ficaria ó, menos 3x com x². Quanto que vai dar isso? Vai dar isso aqui, né? Espera aí, deixa eu pegar, pegou. Vamos lá, vai ficar menos 3x vezes x², isso vai dar quanto? Menos 3, x com x vai dar menos 3x². Só que ele não vai para lá, a gente não tem que colocar um sinal de menos na frente, já tem o sinal de menos, então ele vai ficar menos com menos, vai dar mais, então vai ficar mais 3x². E agora, multiplica o resto, ó. Ó, fazendo mais diretão aqui, se você entender o conceito, olha só. O que vai acontecer aqui agora? Menos 3x, opa, deixa eu pegar a cor preta. Menos 3x vezes menos 2x, ó, menos com menos vai dar mais, 3 vezes 2 dá 6. Então vai ficar 6x², ou seja, 6x² positivo. 6x² positivo, certo? Por quê? Positivo, negativo multiplicado com negativo, fica positivo. 3 vezes 2, 6. E x vezes x fica x². Então fica 6x² positivo. Então ele vai para lá, menos 6x². E aqui, menos 3x vezes 1, isso dá menos 3x, mas ele vai para lá, mais 3x. Tudo isso, aqui vai dar quanto? Aqui dá 0, aqui. Menos 8 com menos 6 dá menos 14x². E aqui, menos 7 mais 3 vai dar menos 4. Então vai ficar menos 4x. Acabou? Não. Sobrou mais 2 lá em cima, ó. Desce ele. E agora sim, depois ele finalmente acho que agora vai acabar. Olha só, vai ficar menos 14x² dividido para x². Esse aqui ficaria uma coisa assim, ó. Menos 14x² dividido para x². Então, ou seja, na hora que você for dividir aqui, menos 14 dividido para 1 dá menos 14. Quanto que vai dar aqui? X² com x² vai dar 1. Ou se você for fazer, na hora que você for subtrair, vai ficar x elevado a 0. Então, simplesmente vai dar o quê? Menos 14. Menos 4 não, perdão. Eu errei aqui. Não é menos 4, é menos 14. Vamos lá. Menos 14. Coloquei menos 14. Então, tá aí. Então, ou seja, vou colocar o que aqui? Vai ficar menos 14 aqui. Aí, menos 14 vezes x², isso vai dar menos 14x². Só que ele vem para cá mais, por quê? Porque ele já tem um sinal de menos na frente, ele vem para cá mais. Aqui, menos 14 vezes menos 2, ó, menos 2 vezes menos 14 dá mais 28, porque menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 28x, só que ele vem para cá como? Mais 28x, certo ou não? Ó, de novo, 14 por 2, 28. Menos com menos dá mais. Vai ficar 28. E vezes x dá mais 28x. Então ele vem para cá, menos 28x. Ok? E aqui, menos 14 vezes 1 dá menos 14. Só que vai para cá mais 14 porque ele já tem um sinal de menos na frente. Então aqui vai ficar como? Vai ficar 0. Aqui vai ficar menos 32x. E aqui vai dar mais 16. Ou seja, a resposta é isso aqui. Essa é a resposta. Essa é a resposta. E esse é o resto. Esse aqui de baixo é o resto. Ok?
É isso. Eita, eu fiz alguma coisa diferente? Acho que fiz. Devo ter feito alguma coisa diferente. Deixa eu ver. Só um instante, deixa eu analisar. Deu diferente aqui do meu. Ah tá, já entendi onde eu errei. É que ele fez mais diretão. Enfim. Deu resposta diferente aqui do meu. Só um instante. Paint, deixa eu olhar ali. Menos 14, ok. 5x com 2x. Menos 3x, tá certo. Menos 8x, menos 7x. Que ali vai dar 3x ao cubo menos 6x. Que aí vai dar 2x. Opa, peraí. Ah, tá. Eu já vi onde eu errei, pessoal. Desculpa. Eu já vi onde foi o meu erro. Perdão. Aqui, ó, não é menos 8x. Aqui é mais 8x. Mas acho que eu só quis explicar detalhe por detalhe como é que se faz uma divisão. Só errei aqui, ó, que não é menos 6x, aqui é mais 8x, ok. É isso aí. Aí isso muda realmente, mas eu só quis mostrar detalhadamente como é que faz. Mas você percebe que um detalhe faz toda a diferença, muda completamente a resposta, ok? Bom, vamos agora pro... Peraí, deixa eu ir lá. Isso, é isso mesmo. Vamos lá para os exercícios. Vamos terminar então os exercícios aqui. Que diz o seguinte, galera, é o seguinte, esse exercício, esse primeiro aí, ele está com erro, ok? Se você for tentar colocar o valor da expressão, o que tem que fazer na 1 aí? A 1 é o seguinte, ó, o valor da expressão a ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado vezes x ao quadrado vezes y ao quadrado. Se você for tentar colocar os valores que ele dá aí, ó, a é igual a 10, x é igual a 3, y é igual a 1, você não vai encontrar nenhuma das respostas aí. 100, 50, 250 e menos 200. Eu não sei se foi erro de digitação, mas enfim. Se vocês forem fazer aí, essa daí vai dar menos 1.700, ok? Beleza? Essa questão 1, eu tentei fazer antes de gravar essa videoaula para vocês. Tentei achar, mas não tem como achar nenhuma dessas 4 respostas aí não. Fica 10 ao cubo vai ficar 1.000. 1.000 menos 3 vezes 100... 3 vezes 100 ao quadrado, vezes 9 vezes 1, é isso mesmo. Aí vai ficar 1.000 menos 300 vezes 9 vezes 1 vai dar 1.000 menos 2.700, que vai dar menos 1.700, ok? De qualquer forma, dá uma olhada aí, ok? Dá uma olhada nesse exercício aí. Tentem fazer. E vamos fazer as demais então. Tentar fazer as demais. Questão 2 diz o seguinte, se A é igual a x menos y dividido para xy, então x é igual a 2/5, y é igual a... Só para fazer essa, vou ter que detalhar essa daí para poder vocês entenderem. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ok. Temos o seguinte, temos que... Vamos lá. A igual... Deixa eu reescrever. A x menos y... Tudo isso dividido para xy, ok? Beleza, ele disse que o x é igual a 2/5 e ele disse que o y é igual a 1/2. Então, quando você for substituir isso na fórmula, vai ficar isso aqui, ó. 2/5 menos 1/2. Tudo isso dividido para x vezes y é igual a 2/5 vezes 1/2. Aí vamos lá, como é que faz isso? Bom, a gente vai ter que tirar aqui o seguinte. As frações, quando tem denominadores diferentes, a gente tem que colocá-las no mesmo denominador. Como é que faz isso? Muito simples. Multiplica 5 vezes 2, 10. Ou então tem aquele outro jeito também, que todo mundo mais conhecido, né? Tira o MMC. Tirar o MMC de 5 e 2, você
acha 10. Aí pronto. Como é que eu acho os valores de cima? Divide pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 10 dividido para 5 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. 10 dividido para 2 dá 5, 5 vezes 1 dá 5. E aqui embaixo fica... Aqui na multiplicação não precisa fazer esse MMC que a gente fez aqui. 2 vezes 1 dá 2. Só fazer de cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes 2 dá 10. Então aqui vai ficar menos 1 sobre 10. Tudo isso dividido para 2 sobre 10. Que aí entra outra regrinha que é o seguinte. Menos 1 sobre 10 dividido para 10... Perdão, para 10 não. Deixa eu apagar aqui. Para 2 sobre 10 isso dá quanto? Vai ficar... Tem a regrinha que diz o seguinte, ó. Deixa eu até separar aqui para não confundir, ó. Tem uma regra que diz assim, toda vez que você for dividir fração, é uma regra, tá? Isso aqui que você faz, você pega a primeira e multiplica pelo contrário da segunda. Então vai ficar o quê? Menos 10 sobre 20, que isso é a mesma coisa que o quê? Quando você for fazer menos 10 dividido para 20, você vai achar menos 0,5. Então a resposta final é a letra A. Ok? Questão 3 diz o seguinte. Diga se é diretamente ou inversamente proporcional. O número de pessoas em um churrasco e a quantidade de gramas que cada pessoa poderá consumir. Obviamente isso é meio óbvio. Se aumenta as pessoas, a quantidade de carnes que cada um vai poder consumir vai diminuir. Quanto menos pessoas, mais pedaços de carne. Então, um aumenta, outro diminui inversamente. Letra E, inversamente. A área de um retângulo e seu comprimento, sendo a largura constante. Para calcular a área de um retângulo, para os que não lembram, a gente multiplica o quê? O comprimento vezes a largura. A gente multiplica o comprimento vezes a largura. Ou seja, se a área depende do comprimento e da largura, só quer dizer que a largura é constante. Ou seja, não muda. Só que é o seguinte, se não muda, mas o comprimento sim, né? O comprimento pode mudar. Ele pode ser maior, menor, ou seja, quanto maior o comprimento, maior a área. Então, se uma coisa aumenta, a outra também vai aumentar, diretamente proporcional, ok? Letra C. O número de erros em uma prova e a nota obtida. Essa é inversamente, tá? Se fosse o número de acertos, aí seria diretamente. Por que aqui o número de erros e a nota é inversamente? Ué, quanto mais erros, os erros vão aumentar. O que vai acontecer com sua nota? Então, inversamente. Agora, se fosse o número de acertos, diretamente. Questão 3 diz o número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. Galera, quanto mais pessoas trabalhando, mais rápido, né? Aumentou o número de pessoas, então diminuiu o tempo. Então, inversamente também. Ok? Bom, continuando aqui, temos a 4, a 5 e a 6. A 4 diz o seguinte. Os números x, y e 32 são diretamente proporcionais aos números 40, 72 e 128. Ok? Ok. E a 5, eu pedi para definir porcentagem. A 6, 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Aí, quantas horas levarão 10 torneiras para encher 2 piscinas? Galera, eu vou dar uma dica como fazer essas aqui, tá? Eu não vou resolver elas aqui para a videoaula não ficar muito grande. Então, vamos lá. Eu vou dar uma dica de como vocês podem fazer essa daqui. E vocês tentem fazer, tá bom? Ó, eu vou deixar assim, ó. Eu vou deixar esse aqui assim, ó. Ele diz o seguinte na 4, que o x está sobre 40, assim como o y está sobre 72, assim como o 32 está sobre 128, porque ele diz que são diretamente proporcionais. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer primeiro o chuveirinho bem aqui, ó. Esse chuveirinho bem aqui. Chuveirinho não, vou explicar cruzado. Chuveirinho não, multiplica cruzado aqui, você vai achar o valor de y. Depois você achando o valor de y, você vai fazer o chuveirinho aqui. Só para desencargo da consciência, eu vou deixar o seguinte. X é igual, eu vou deixar as respostas para vocês poderem tentar fazer. É igual a 10 e y é igual a 18. Ok?
só por desencargo da consciência, ok? A 5, galera, defina a porcentagem. Tá pedindo para a gente definir porcentagem, questão 5. Vocês vão encontrar aí, ó, se vocês voltarem aí, ou se vocês olharem na apostila de vocês, aí eu lembro que eu falei, ó, essa é a definição de porcentagem, tá numa página aí. É só vocês copiarem aquilo lá, a definição de porcentagem. E a questão 6 diz o seguinte: 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Quantas horas levarão 10 torneiras para encher 2 piscinas? Tá bom, é o seguinte. Isso aqui você vai fazer uma regra de 3 também, só que essa daqui, galera, é inversamente proporcional. Fica assim: 3 torneiras enchem uma piscina em 10 horas. Então, ou seja, 10 torneiras encheria essa mesma piscina em quanto tempo? Veja bem, ele quer 2 piscinas, então você vai encontrar o resultado do seguinte: você vai multiplicar, dessa vez não é multiplicar cruzado, porque é inversamente proporcional aqui. Quanto mais torneiras, menos tempo. Então você vai multiplicar o 3 com o 10 e o 10 com o x. Você vai achar esse valor. Aí, ou seja, essas 10 torneiras enchem uma piscina. Para encher 2, você só vai achar o resultado e multiplicar por 2. Ok? Então, galera, é isso. Eu vou encerrar por aqui a nossa aula, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Forte abraço e tchau!